Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio dos 230, nesta terceira temporada, desta vez com o deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Mário. E vamos começar apenas com um desafio, onde o objetivo é dizer-lhes duas verdades e uma mentira, e eu vou tentar adivinhar qual delas é que é então a mentira. Ok, então, começando pelas verdades. Não. Ou começando aleatoriamente por qualquer uma, para não ser fácil de adivinhar. Exatamente. Já fui DJ, tive uma banda de rock eletrónico. Já viajei pelo mundo com uma mochila às costas, só de mochila, e transportes públicos, de um lado para o outro, com exceção do avião, isso era transporte privado. Não meu, não era o avião que fosse meu, mas era de uma companhia de aviação privada. Para tornar isto mais difícil, vou dizer mais uma. Já tenho 3 filhos e já entrevistei um prémio Nobel, o Alvin Roth. Disse 4 na verdade, mas é para tornar a coisa mais difícil. Excelente. Eu vou tentar adivinhar que a mentira será ter 3 filhos. Sim, tenho 2. Ok. Tenho 2, mas dá-me trabalho que começou sem 3, portanto, Continua na prática é semi-verdade, não é bem mentira. Muito bem. Então falaste aqui de teres viajado durante quanto tempo? Foi um ano, quase um ano, sim, foi 11 meses. À volta do mundo? Sim. Ok, isso é bastante interessante e nós mais à frente vamos ter a oportunidade para falar sobre isso. Ok. Passando então aqui um bocadinho à apresentação, pronto, corrija-me se tiver alguma coisa errada, do que eu pesquisei, o Mário nasceu a 12 de agosto de 1984, certo. É professor universitário e tem, curiosamente, 2 mestrados. Sim. Um em Economia e outro em Engenharia Informática. Exatamente. E também um doutoramento em Gestão, Economia e Políticas de Saúde. Exatamente. Então eu gostava que me falasse um bocadinho sobre o teu percurso académico e o que é que te fez escolher estas áreas. Ok, então já agora um trivia, quem também nasceu a 12 de 8 de 84 foi Pete Sampras, foi um grande jogador de ténis, na altura do Agassi, para quem conhece, a nova geração só conhece Nadal e tal. Certo. Mas era um grande jogador de ténis, havia grande rivalidade entre eles e eu nasci no mesmo dia que ele. O que é que me fez seguir este percurso? O meu primeiro curso foi Engenharia Informática e porque eu gosto de tecnologia, gosto muito do desafio intelectual da programação. Aliás, ainda hoje, quase todos os dias, ainda faço alguma coisa, às vezes até por carolice, porque gosto mesmo de software, desenvolver software e pensar no problema, porque são problemas, em alguns casos, bastante complexos. E isso é um desafio giro. E tirei o curso, adorei tirar o curso, depois fui trabalhar para os Estados Unidos, com uma empresa chamada SAP, que é uma empresa muito grande, desenvolve software empresarial em São Francisco, e depois apercebi-me, entretanto, que eu gostava muito do desafio intelectual e daquilo que é exercer a profissão, não gostava do estilo de vida que estava associado, que no fundo é estar à frente do computador o dia todo, isolado, e os dias parecem um bocadinho uma repetição. E eu sou alguém que precisa de fazer muitas coisas e, sobretudo, coisas diferentes. Ir mudando de contexto. E, portanto, eu percebi que aquele estilo de vida não era para mim. Gostava muito e gosto, mas em termos de estilo de vida não me satisfazia, não me deixava feliz. E é curioso, porque nunca ninguém me tinha perguntado isso, não é? Antes de ir para a universidade, ninguém te pergunta, olha, como é que tu gostavas de ver a tua vida? Não é que profissão é que queres ter, se queres ganhar muito ou pouco dinheiro, é que estilo de vida é que queres ter. Ninguém faz essa pergunta, mas na verdade é uma pergunta mesmo importante. E, portanto, isso para mim foi aqui um turning point, um momento de repensar a vida. E como eu já tinha há muito tempo uma grande paixão, que era economia, chateava-me profundamente ler uma peça de jornal, abrir o jornal, ler um artigo de economia e não perceber bem os detalhes. E tipicamente ia sempre pesquisar um bocadinho mais a ver se aprendia, mas nunca é a mesma coisa que ter um ensino estruturado e organizado e, portanto, aprender as coisas como deve ser. Então decidi nessa altura fazer um mestrado de Economia na Faculdade de Economia do Porto, na FEP, fazer lá um mestrado de Economia e, enfim, aquela paixão que eu achava que tinha pela Economia confirmou-se e depois tentei seguir uma área que fosse conexa à Economia, mas que tivesse uma aplicabilidade também prática, e daí a Economia da Saúde, porque o que eu gosto mesmo é a Economia teórica, modelos de crescimento económico, a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, foi ajustamento ótimo da dívida pública no modelo de crescimento endógeno, só que são modelos teóricos e, portanto, as saídas são ou Academia ou Banco de Portugal, para quem estuda mesmo Economia teórica. Não é só isto, estou a ser um bocadinho redutor, mas, enfim, acaba por limitar um bocadinho as opções. E a Economia da Saúde tem uma grande aplicabilidade prática, dava-me aqui uma outra opção.
No final do dia acabei por seguir depois carreira académica, ser professor universitário, portanto até que não iria interferir muito, mas fiquei satisfeito com essa escolha, porque a economia da saúde é muito desafiante, como bem sabemos, sobretudo em Portugal, não é? Não faltam desafios, não faltam coisas para resolver no sistema de saúde, portanto foi uma área gira. Portanto, no fundo, assim, muito resumidamente é isto e o motivo de estar cá hoje. Muito bem. E durante o teu percurso académico participaste em algum tipo de associativismo? O que é que tu achas sobre o associativismo em Portugal também? Eu acho ótimo que haja associativismo. Na altura, sim, pertencia a um grupo que era um grupo de, no fundo, advocacia, não era bem lobbying, era advocacia pelo software livre, pelo uso de software open source. E é engraçado que eu às vezes penso nisso em retrospectiva. Se aquela costela que eu tenho de que puxa à liberdade, se na altura também não estava presente sem eu me ter apercebido disso. Porque, no fundo, a questão do software livre era a possibilidade, era termos a liberdade de, tendo um software, o podemos alterar e modificar e melhorar de uma forma livre. E é engraçado que nessa altura eu conheci muitas pessoas que estavam no fundo nesse grupo de advocacia também pelo software livre, e conheci alguns que eram grandes defensores de software livre, mas eles tinham uma visão um bocadinho diferente da minha. A visão deles era, vamos impor isto. E aquilo mexia comigo, de uma forma inconsciente, sem eu perceber bem o motivo. Aquilo mexia comigo, a ideia de vamos estar a impor, que alguém use algo com o qual eu até concordo e que eu acho que faz sentido, mexia comigo. Curiosamente, depois mais tarde percebi que essas pessoas eram bastante de esquerda, e portanto era natural que eles achassem que deviam impor aquilo que era a visão deles. Mesmo e foi aí que eu também part ways, ou seja, que acabei por me separar da coisa, porque achei que sim, software livre é interessantíssimo, nós temos imensos sistemas muito complexos e sofisticados e de elevada importância a correr em software livre, talvez mais conhecido seja o sistema operativo Linux, e portanto continua a ser muito importante, mas a ideia de que agora nós vamos poder impor não faz sentido. Já agora, um trivia que me recordei agora, na altura escrevi uma carta a todos os deputados europeus, creio, e a Hilda Figueiredo do PCP usou parte da minha carta numa intervenção que fez, a propósito de software livre. Lembrei-me disso agora. Portanto, em termos de associativismo, foi mais esse, não foi bem aquele associativismo tradicional académico. Okay. Enfim, fui à praxe no primeiro ano como caloiro, depois, e gostei. Depois também não achei muita piada a facto de prachar, achei mais piada a facto de ser prachado, mas também não era nada muito agressivo, era uma coisa que foi bom para conhecer gente. Mas foi basicamente isso. Depois, entretanto, comecei, quando fazia o curso, também tinha uma bolsa de investigação, portanto também fazia investigação, associativismo acabei por não fazer muito, mas acho que faz todo sentido e apoio, e aos meus alunos digo, para terem experiências de associativismo, de voluntariado também, se puderem irem para associações que são europeias e que, portanto, permitem aqui umas oportunidades de intercâmbio, que são sempre boas para abrir horizontes. Portanto, no fundo, foi essa aí a minha intervenção. Muito bem. E falaste também do conceito de liberdade, que é muito querido. Sim. E então eu pergunto mesmo, porquê então de ter juntado à Iniciativa Liberal, porquê é que surgiu esse partido na tua vida, associado então a este conceito que tanto gostas da liberdade? Na verdade, a história começa muito antes de existir a Iniciativa Liberal, porque foi algures, creio que foi um bocadinho antes da crise, na crise financeira. Sim. E a crise das dívidas soberanas, mas eu acho que a crise agudizou o meu interesse por estas coisas. Acho que marcou muito, por vários motivos pessoais, não vou partilhar aqui. Tinhas, na altura, portanto, estou velho, caramba. Isto foi há 14, 13 anos atrás, 2011, portanto tinha 27 anos. 27. Sim. Ok. E portanto, na altura, já tinha, no fundo eu sempre tive uma grande curiosidade política. E já quando tinha entrado na faculdade, tinha criado um pequeno blog, que aquilo não tinha grande visibilidade, que era o Politiquices, onde eu tentava falar... A sério? Sim. Eu tenho um podcast de Politiquices também. Não, na altura chamava-se Politiquices, em que eu tentava discutir a política sem ser precisamente desse ângulo de mais politiquice, ou seja, discutir política de forma séria e estruturada. Certo. E na altura, eu sentia que as minhas opiniões políticas não eram estruturadas, ou seja, não radicavam, aqui radicar no sentido filosófico do termo, ou seja, tem como origem um conjunto de princípios, um conjunto de ideias que fazem sentido e que são coerentes e com as quais eu me identifico. Ou seja, eu ia tendo opiniões, mas essas opiniões, no fundo, eu tinha opinião e depois tentava procurar os argumentos. Aquilo se chama bottom line thinking. Certo. Sei lá, na altura, lembro, quando era novo, defendia IRS progressivo. Porquê? Não sei, porque os ricos devem pagar mais. E, portanto, defendia esta posição sem
sem ter propriamente aqui uma ideia de fundo que justificasse esta posição. Depois, entretanto, foi, enfim, uma curiosidade até relacionada aqui com esta casa, com o Parlamento. Eu era e sou amigo de um ex-deputado do CDS, o Michael Seifert, conhecido por Misha, que ele era presidente da JP quando foi eleito aqui, e na altura nós travávamos bastantes conversas. Ele era e é liberal, embora esteja no CDS, é um liberal, confesso, e ele, na altura nós discutíamos, eu era, talvez diria, do ponto de vista ideológico, mais social-democrata, enfim, não tinha bem uma posição, mas defendia posições que poderiam ser coladas a um PSD, a um PS. E nós conversávamos bastante, então no blog dele, ele tinha um blog, que era, creio que era o Small Brother, tipo em Big Brother, Small Brother. Certo, Acho que era esse o nome, espero não estar aqui a errar, acho que era esse o nome. Então um dia ele sugere-me um livro para eu ler, que é o Constitution of Liberty, do Frederick von Hayek, que ganhou o Prémio Nobel e que é um dos fundadores, juntamente com o Mises, o seu pai intelectual da escola do liberalismo clássico, na versão escola austríaca. Certo. E eu, na altura, olhei aquilo como um desafio, pensei, bom, vou ler isto, vou encontrar aqui umas incongruências, depois volto cá e vou-te chapar aqui estas incongruências na cara para ver quem é que ganha este debate. Foi mesmo nessa perspectiva de quero ganhar o debate, portanto vou ler isto e vou-te responder. Li aquilo e fiquei convencido. Ou seja, aquilo foi a primeira vez que eu li um livro que tinha as ideias de uma forma estruturada, que faziam todo sentido. A ideia de que o Estado, quando tem demasiado poder, ou o Estado ou qualquer indivíduo, não é apenas o Estado, mas o Estado, por natureza, consegue congregar em si muito poder. Quando tem demasiado poder, é muito fácil que depois esse poder seja abusado. E é isso que nós vemos historicamente, não é? Ou seja, indivíduos, instituições, Estados que têm demasiado poder, acabam por esmagar o indivíduo. E no final do dia, o elemento essencial, o elemento atómico de qualquer sociedade é o indivíduo. É o respeito pelo indivíduo nas suas diferentes formas, nas suas diferentes versões, identidades, etnias, religiões, é o indivíduo. E, portanto, nós devemos sempre salvaguardar esta autonomia e a existência do indivíduo. E, portanto, a partir daqui, a partir deste conceito fundamental de liberdade individual, que vem sempre com responsabilidade atrelada, é, no fundo, uma moeda de duas faces. Liberdade com responsabilidade, todas as outras posições acabam por ter aqui um nexo lógico que faz sentido e que respeita este conceito de liberdade. E, portanto, a partir daí comecei a formar o meu pensamento político. Eu acho que só me tornei politicamente consciente a partir dessa altura, embora eu sempre ligasse a política e sempre discutisse política, mas lá está, como eu tinha dito há pouco, de uma forma um bocadinho menos estruturada, e a partir daí a coisa começou a ficar mais estruturada e comecei a ler muito mais e percebi, isto é claramente aquilo que eu não sabia verbalizar, que eu não sabia explicar, mas que quando pensei em momentos da minha vida, que batia certo. E pegando no exemplo do tal software livre, aquela ideia de vamos impor aos outros que se use isto, para mim aquilo chocava-me, porque lá estava a tentar a liberdade, cada um escolher o software que bem entender, ou seja o que for, que bem entender. Muito bem. E a próxima questão que eu tinha aqui era o que é que significa então fazer política para ti? Bom, fazer política é, no fundo, contribuir para uma sociedade melhor, ou seja, se todos fôssemos indivíduos que não interagiam e comunicavam entre si, nós não precisávamos de política. Claro. Nem de direito, nem de instituições, não precisávamos nada. Cada um vivia na sua quintinha, tomava as suas decisões não impactavam ninguém e, portanto, a partir daí não precisávamos de grande gestão da polis, não precisávamos de política. A partir do momento em que nós vivemos em sociedade, cooperamos voluntariamente, e é assim que deve ser. Claro que nem sempre isso é possível, mas devemos almejar a que isso aconteça, a que haja uma cooperação voluntária entre os indivíduos. Há decisões que têm de ser tomadas porque nos afetam a todos. E, portanto, aí, claramente, a política é fundamental. Portanto, a ação política, querer mudar para melhor, é fundamental. E, sobretudo, eu vejo a política como uma oportunidade para colocar o país onde eu vivo, onde eu tenho filhos e onde eu quero que os meus filhos possam escolher viver cá, ou seja, não sejam forçados a ter de emigrar, como um país que consegue rivalizar ombro a ombro com outros países da Europa e ser rico e próspero como outros países da Europa. Nós temos todos os ingredientes para que isso aconteça. Não há nada que nos impeça. Talvez fosse mais fácil de aceitar o nosso Estado atual, não é, de um país estagnado, se fôssemos um povo
pessoas, enfim, que não trabalham, que são preguiçosas, que não têm grandes capacidades intelectuais. Aí uma pessoa aceitava, é o destino, é o quê? Mas não é o caso. Os portugueses trabalham e trabalham muito, dão cartas, temos ótima formação, é das coisas boas, poucas coisas boas temos em Portugal, ensino superior, apesar de eu lá estar, temos um bom ensino superior, temos pessoas qualificadas, trabalhadoras, inteligentes. Portanto, nós temos os ingredientes todos e vivemos num país com coisas fantásticas, à beira do mar, tranquilo, com um bom clima, com boa gastronomia. Portanto, temos aqui um conjunto de ingredientes fantásticos. Mas por causa de más escolhas políticas, começaram há muitos séculos atrás, há mais de 200 anos atrás, mas que continuam, nós estamos relegados a um país periférico da Europa que não conta para nada, que é o caso de Portugal, e isso é o que me entristece. É esta ideia de que nós podíamos ser muito mais, podíamos dar muito mais condições aos portugueses e a quem vive em Portugal, e no caso aos meus filhos, eu faço isto por eles, não é por mim, claro. E não o estamos a fazer por más escolhas políticas. Portanto, eu acho que a política é também uma forma de redenção, de nós pararmos, olharmos e dizer, foi assim até agora, mas não tem de ser assim, é possível mudar o país, vamos fazer por mudar o país. Portanto, não bastava só escrever num blog e estar à mesa a discutir com amigos ou com a família, a dizer o que é que deveria ser feito. Em algum momento, uma pessoa tem de se levantar e fazer por isso. E, portanto, foi esse o meu parco contributo, foi daí envolver-me na política. Exatamente. Então, mas aqui mesmo a minha questão vem mesmo nesta vertente. Quais são os teus principais objetivos, projetos para Portugal? O que é que a médio e a longo prazo gostavas que Portugal se tornasse? Melhorasse, evoluísse ou até mesmo criasse? Um país como os nossos congéneres europeus. Ou seja, quando nós olhamos para uma Bélgica, uma Holanda, quando olhamos para uma Suíça, para uma Irlanda, e estou a focar em países pequenos deliberadamente, ou seja, que no fundo têm aqui algumas parecenças connosco. Nós vemos países que não são perfeitos, naturalmente, que têm algumas políticas com as quais eu discordo, mas que no global fizeram um melhor trabalho do que nós. E, portanto, as pessoas vivem melhor, com melhor qualidade de vida, com melhores salários, com mais tempo útil para a família e para os amigos, não têm de se matar a trabalhar como acontece em Portugal para conseguirem ter o rendimento suficiente. Aliás, isto é algo que já está a acontecer no leste da Europa. Ainda na semana passada almocei com um amigo meu que ele já emigrou para a Polónia, almoçamos aqui no restaurante do Parlamento. Ele estava de visita com a namorada e ele emigrou para a Polónia há 10 anos atrás. Ele agora namora com uma polaca, vieram cá fazer uma visita e, portanto, eu recebi-os aqui no restaurante. E ele estava a contar, e ela aliás estava a contar, que na Polónia, estamos a falar de um país que em 1991 tinha uma economia destruída por, enfim, todo o contexto que esteve envolvido na guerra e pelo facto de ter sido, no fundo, invadida por duas potências, neste caso os nazis e os soviéticos. E, portanto, tinha uma economia completamente destruída e que, desde então, tem crescido brutalmente e que eles agora já ganham mais do que em Portugal, em média, ele, em particular, ganha bastante mais, que ele é qualificado, e que as pessoas lá trabalham das 8 às 4, 5, mais tardar, e é o normal. Não é normal ficar no trabalho para lá disso. E, portanto, se até a Europa do Leste conseguiu isto, que esteve sujeita à União Soviética e que tinha economias destruídas, conseguiram fazer. Então não há nada que nos impeça em Portugal de fazer o mesmo. Haja vontade política e algum sentimento de obstinação, de dizer é por aqui e nós vamos fazer isto, está na hora de mudar. Portanto, eu acho que é possível mudar o país, é isso que me motiva, acho que é mesmo possível, acho que não é quem disser que é para o próximo ano ou para daqui a 2 anos ou daqui a 4 até está a mentir, claro. Não é, vai ser um processo no mínimo de 10 anos, mas é possível fazê-lo, é mesmo possível fazê-lo, com as políticas públicas certas, consigam atrair investimento para Portugal, consigam criar mais crescimento económico, que é o crescimento económico que alimenta tudo o resto, que alimenta o Estado Social, que alimenta as pensões, não há nada disto, não há sistema de saúde, não há educação sem crescimento económico, não há nada disso. E, portanto, ou nós começamos a crescer a sério, como os outros países da Europa do Leste, por exemplo, estão a crescer, e de facto fazemos essa mudança séria, ou então vamos continuar a definhar, e isso não posso aceitar, não é? Acho que podemos ser muito mais do que aquilo que somos. Muito bem, vamos passar agora à terceira fase, que é então um jogo também. Basicamente eu vou questionar entre duas opções e tens de escolher a que mais se adequa à tua personalidade, ao teu gosto. Certo, ok. Pronto, então eu vou começar com humildade ou ambição? É só responder e passamos a ser muito rápido. Neste momento não consigo escolher entre os dois.
Sou uma pessoa ambiciosa, embora não politicamente ambiciosa, mas sou uma pessoa ambiciosa, mas por outro lado, o começar a fazer o doutoramento deu-me uma grande dose de humildade. Acho que sou bastante mais humilde do que era de antes, porque quando nós começamos a fazer um doutoramento, nós percebemos quão pouco nós sabemos de um assunto. E, portanto, eu fui completamente overwhelmed, completamente esmagado pela evidência de que há imensa coisa que nós não sabemos. Claro. E isso deu-me apurou o meu sentimento de humildade. Portanto, não consigo escolher entre os dois ou contrastá-los. Ok, mas agora por resposta rápida. Norte ou sul? Norte ou sul? Norte. Cães ou gatos? Tenho 2 cadelas, portanto, cães. Salazar ou Cunhal? Salazar ou Cunhal? Se foste ser assim complicado. Sim, Salazar ou Cunhal, quer dizer, é impossível. Um instituiu uma ditadura, o outro queria instituir uma ditadura. É impossível, não consigo escolher entre os dois, é impossível. Eu já sei que depois alguém vai pegar nisto e vai dizer e vai fazer uma montagem tipo aquela coisa do Trump e não sei o que mais, mas é impossível escolher entre Salazar e... São os dois maus, não posso escolher. Obama ou Kennedy? Obama ou Kennedy? Eu tenho respeito político pelo Obama, apesar de tudo acho que o Kennedy acabou por ser mais impactante. Campo ou cidade? Gosto dos dois. Gosto de trabalhar na cidade, gosto de ir relaxar para o campo e cheirar aquele ar puro do campo e a tranquilidade do campo, não consigo escolher. Macron ou Mélenchon? Macron, Mélenchon, isso não há dúvidas, não é? Quer dizer, um é um comunista, o outro, apesar de não ser propriamente, enfim, um liberal que eu colocaria como um exemplo de pessoa a seguir, sem dúvida alguma, Macron. Bloco ou PCP? Bloco ou PCP? Essa é como o Cunhal e Salazar, credo. Bloco ou PCP? Eu acho que ambos são a mesma versão, são de base marxista, um stalinista, o outro trotskista. Ambos adorariam transformar isto numa ditadura, sem dúvida alguma, o que eles chamam, uma democracia direta da Assembleia de mão no ar, que mais não é do que um eufemismo para uma ditadura, mas apesar de tudo, eu reconheço uma virtude no PCP, que é, eles assumem ao que vem, com exceção do que aconteceu no PREC, em que eles negam que quisessem transformar isto numa ditadura, quando há mais do que evidência histórica que mostra que assim era, e que tiveram por muito pouco, só que depois o Cunhal não conseguiu congregar apoio suficiente da população e militar, sobretudo. Apesar de tudo, o PCP, mesmo que estejam completamente errados e toda a gente esteja a criar, eles mantêm as suas convicções. Erradíssimas, veja-se o caso da Ucrânia. Mas, enfim, são mais previsíveis, ou seja, são mais fiéis aos seus princípios, enquanto que o Bloco é mais subversivo, não se importa de aligeirar as suas posições se isso lhe convier. Portanto, se tivesse de escolher, acho que escolhia PCP. Ok. Geirinhas ou Ricardo Araújo Pereira? São registros completamente diferentes, gosto muito dos dois. Gosto sobretudo do Ricardo Araújo Pereira, versão Gato Fedorento, tenho os DVDs quase todos eles. Aliás, tenho um autógrafo dele e dos outros gatos Fedorento. Os Geirinhas também gosto muito de um registro mais político, mais descontraído. Não consigo escolher, mas tendo em conta tudo o que já fez o Ricardo Araújo Pereira. Livre cambismo ou protecionismo? Livre? Cambismo. Sem dúvida alguma, liberdade de circulação de pessoas, de capitais, de tudo, não é? Sagres ou Superboc? Só uma delas é cerveja, lamento informar. E não é Sagres. Michelle Obama ou Biden? Na altura teve... Michelle Obama ou Biden? Eu acho que o Biden não fez um mau mandato. Agora, não há volta a dar, ele está senil. E, portanto, se eu tivesse de escolher alguém para assumir o poder, escolheria Michelle Obama, porque, objetivamente, o Biden está visivelmente, não vale a pena dourar a pílula, ele está senil, não é? António Costa ou Guterres? António Costa ou Guterres? Apesar de tudo, António Costa, porque, apesar de, enfim, serem ambos do PS, o António Costa, creio que tem um jogo de cintura que o Guterres nunca teve, nunca terá. És convidado para falar numa escola e pedem para sugerires uma pessoa de outro partido para ir contigo. Quem é que escolherias? Deputado em funções de momento. A primeira pessoa que me ocorreu foi, mas poderia escolher muitos, de qualquer partido, na verdade, mas a primeira pessoa que me ocorreu, que saltou lá à cabeça do outro partido, foi o Sérgio Sousa Pinto, do PS. Válido. Alguma vez foi ao Avante? Não. Mas nada contra, ou seja, se por acaso estivesse no Seixal nessa altura e calhasse, iria, não, quer dizer, não sou sectário, não é pelo facto de não gostar ou nunca votar PCP e discordar visceralmente das ideias deles
que deixaria de ir a um festival, que na por cima tem sempre um cartaz com tantos artistas convidados. Aquilo, na verdade, é um festival, não é? Eles é que dizem que é um evento político porque dá jeito do ponto de vista fiscal, mas aquilo é um festival. Pizza com ou sem ananás? Com. Já sei que vou ser também trucidado com esta resposta, mas é o quê? 230 ou 180? 230. Bem. Figura histórica que o inspira, se tiver alguma? Tenho várias. Nacional, Sá Carneiro. Internacional, Churchill, Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Figura não político, mas política, ou seja, que falava de ciência política, enfim, ou de economia, Hayek, Friedman, enfim, eu estou a fazer aqui a varrer os cromos todos liberais, não é? Portanto, diria esses, sim, o Hayek, já disse, Mises, Milton Friedman. País que nunca visitou e gostaria? Cuba. Ok. Que música é que está na sua playlist? Que género de música? Eu sou muito eclético, eu ouço tudo, mesmo literalmente tudo. Tanto posso estar a ouvir as 4 estações de Vivaldi, como posso estar a ouvir reggaeton na piscina. Portanto, eu ouço mesmo tudo, enfim, talvez aquele pimba ouço menos, mas mesmo assim, se for, sei lá, uma festa popular, carnaval, uma coisa assim, puxa. E, portanto, ouço e divirto-me, portanto, sou muito eclético, ouço tudo, mas mais, se tivesse de escolher mais música, eventual música eletrónica, acid jazz, por aí, é isso que eu ouço com mais frequência, assim, música eletrónica e muito acid jazz, lounge, blues também, sim, e rock também, muito rock. Ok. E agora passando para a quarta fase e última, eu vou dizer uma palavra e tenho de dizer a primeira coisa que vier também à cabeça. Ok. Muito rapidamente, são cerca de 14 palavras, portanto vai a correr. Aveiro. Aveiro, empreendedorismo. Economia. Tem de justificar ou não? Ou é só? Ok. Só revelar. Ok. Economia. Economia, crescimento económico. Elevador social. Educação. Ensino. Ensino superior, universidade. Consumidor. Consumidor, o disciplinador do mercado. Corrupção. Para acabar. TAP. Liquidar, vender, já. Chega dinheiro dos contribuintes na TAP. Touradas. Touradas, não gosto, não consumo, nunca fui, espero nunca ir, não quero proibir. Não acho que não tenho o direito de impor aquela que é a minha visão a quem gosta de tourada. Liberdade. E foi isso que eu defendi já agora no Parlamentar. Liberdade sempre. Futuro. Sempre e primeiro. É talvez o valor político mais importante que deve vir antes de tudo o resto. Eu acho que é um ponto muito importante que a iniciativa liberal deve garantir sempre. Antes de tudo, vem a liberdade. Depois, certamente, igualdade, todos os outros valores políticos, mas a liberdade sempre primeiro. Futuro. Futuro, Portugal a crescer. Iniciativa. Liberal. Imigração. Sim. Social-democracia. A social-democracia, historicamente, é a visão não revolucionária do marxismo. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em alinhar completamente, mas apesar de tudo, enfim, são responsáveis pela criação do Estado Social, que é uma coisa boa. Acho que o liberalismo tem e deve vir com uma componente social de ajudar o próximo. E se nós conseguirmos reduzir o Estado a uma dimensão certa, temos mais recursos disponíveis para ajudar quem realmente precisa. E para os outros, sair da frente, deixá-los estar na sua vida. Aliás, sobre isso tenho uma coisa a contar, depois no final para fechar. A história de Diógenes, o filósofo. A última é a verdade. Verdade acima. Pronto, para terminar, nós gostamos sempre de pedir uma mensagem que gostaria de deixar para Portugal. Eu creio que já passei essa mensagem, ou seja, de que Portugal pode ser um país muito melhor, depende de nós, de fazermos as escolhas certas, depende também de todos vocês, desta ideia de estarem ativamente e serem participantes ativos na vida política e pedirem prestação de contas e exigirem prestação de contas aos políticos, isso é muito importante. Uma sociedade adormecida é uma sociedade fraca, que faz com que os seus políticos sejam fracos também, e os seus líderes também sejam fracos, portanto também depende da sociedade. Mas a mensagem que eu queria deixar, até pegando naquela questão de há bocado, era a história do Diógenes, na Grécia Antiga, em que ele estava sentado numa escadaria e alguém vai ter com ele e pergunta, ele era conhecido como Diógenes o Cínico, e alguém lhe pergunta: Diógenes, o que é que podemos fazer por ti? E ele diz: epá, sai-me da frente, estás-me a tapar o sol. Ou seja, a lógica é, deixem as pessoas ser autónomas e viver a sua vida,
E aquelas que precisarem de ajuda, sim, devem ser ajudadas, mas as outras deixem-nas ser livres e não interfiram na sua vida. É essa a mensagem que eu quero deixar. Muito obrigada, Mário. Obrigado eu. Muito obrigada, vemo-nos no próximo episódio. Até já.